Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 53. Aqueles que nos visitam, nós estamos estudando esse livro da Bíblia toda semana, a cada domingo, pela noite, nós temos revisitado o Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Temos sido abençoados, né, semanalmente, aqui lendo e meditando sequencialmente nesse livro que nos ensina acerca do Senhor Jesus, né, do seu ministério, aquilo que ele veio fazer nessa terra. E temos sido bastante abençoados por, a cada semana, nós aprendermos mais sobre o nosso Salvador. Nosso Salvador maravilhoso, como nós acabamos de cantar agora há pouco. E hoje nós temos a alegria de completarmos o capítulo 6. Estamos aí caminhando por esse evangelho, ainda tem muitos capítulos pela frente, né? O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, então ainda temos 10 na nossa trajetória. Mas graças a Deus que nós podemos, sem pressa, podemos, semana após semana, sermos presenteados e abençoados por porções maravilhosas da palavra do nosso Deus. Dessa vez, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 53 até o 56, e a gente termina esse capítulo. Diz assim, irmãos, preste atenção na palavra do Senhor, trata-se de um texto muito simples, muito direto, e nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração nesta simplicidade. Diz assim a palavra do Senhor. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Até aí a palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale a cada um de nós, fale ao nosso coração. Oremos. Senhor Deus bendito, Deus maravilhoso, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra aberta diante de nós, com o desejo de ouvirmos a Tua voz. Com o desejo, Pai, de termos o nosso coração alimentado pela Tua palavra, alimentado, Senhor, pelo alimento espiritual que recebemos de Ti, palavras de vida eterna. E nesse episódio, Pai, em que acabamos de ler, momento, Senhor, de demonstração de cura, de poder da parte de Cristo, nós te pedimos, possamos compreender, aumentarmos aqui a nossa confiança, a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Esse é o nosso desejo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ajude a cada um de nós aqui na tarefa de pregar a palavra e de ouvir a palavra com atenção. Tudo isso para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Como eu disse, irmãos, trata-se de um texto muito simples e um texto que aparentemente, né, é tranquilo dizermos isso, ele não traz uma novidade. Não se trata de uma narrativa específica do ministério de Jesus. Não se trata de uma grande história, como nós acabamos da qual nós acabamos de sair. Se os irmãos se lembram, no domingo passado, estávamos vendo aquela maravilhosa passagem em que Jesus Cristo está andando sobre o mar da Galileia, os seus discípulos ali atemorizados, morrendo de medo, pensando até que Jesus era um fantasma, e Jesus vai ao encontro deles, andando, simplesmente andando pela face das águas. Não estamos diante também de um momento memorável como a multiplicação de pães e de peixes, também no capítulo 6, aquele episódio em que Jesus Cristo
com uma demonstração ímpar de poder, ele alimenta uma multidão de muito mais que 5.000 pessoas, tendo como matéria-prima inicial ali 5 pães e 2 peixinhos. Essas histórias, não é, das quais os evangelhos estão cheios, elas, é claro, se destacam, elas saltam na nossa memória, na nossa mente, como grandes momentos do ministério de Jesus. Mas aqui nesse ponto, no final do capítulo 6, nós lemos simplesmente mais um relato, como se já não fosse algo extraordinário, mas simplesmente mais um relato em que Jesus está no meio de pessoas, curando e curando e curando. Algo que, veja, já estamos aqui no capítulo 6, já vimos Jesus fazer muitas vezes. Desde o capítulo 1, capítulo 2, nós estamos vendo que Jesus, ele demonstrou o poder de Deus por meio de milagres, por meio de curas, expulsando demônios, curando enfermos, demonstrando assim o seu poder e a sua autoridade. Interessante que, olhando para esse texto, à nossa primeira vista, nós podemos dizer, tudo bem, é mais um dia qualquer no ministério de Jesus. Mas precisamos sempre, irmãos, ter o nosso olhar e o nosso coração corrigidos quando pensamos que um dia com Cristo é um dia qualquer. Todo dia com Cristo é uma maravilha. Todo dia com o Senhor é uma demonstração do poder, da autoridade e do amor do nosso Deus. E é exatamente isso que nós lemos aqui nesse texto. Não é, como eu disse, um grande texto memorável, não é um texto que de repente vem à nossa mente quando pensamos em uma cura que Jesus Cristo fez, afinal, temos poucos versículos, o nome de ninguém é citado, Jesus não fala nada nesse texto, ninguém fala nada com Jesus, é apenas uma narrativa muito rápida e simples. Mas, ainda assim, podemos ouvir a graça do Senhor sendo manifestada nessas simples palavras. E como eu falei no início, texto simples, mas que o Senhor fale ao nosso coração no meio dessa simplicidade. O contexto aqui é um contexto de idas e vindas, como nós já percebemos aqui no ministério de Jesus, pelo menos nessa primeira etapa do ministério de Jesus, que ele fez ali no norte da terra prometida, ali na região da Galileia, onde ele cresceu, onde ele começou o seu ministério e passou grande parte desse início de ministério público de Jesus, ensinando e curando. Ele, junto dos seus discípulos, acabaram de atravessar o mar da Galileia, no meio de uma tempestade, mais uma tempestade, e como nós já dissemos, Jesus esteve caminhando por sobre as águas, e agora eles, já depois de tudo isso, chegam na outra margem do mar da Galileia, conhecido também como o mar de Genezaré, que é exatamente essa cidade que eles acabam de chegar, como nos diz o versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. A terra de Genezaré, irmãos, é uma terra que fica no sul do Mar da Galileia, uma terra muito bonita, né? Dizem os estudiosos, era uma terra muito fértil, um solo muito fértil, com muita vegetação, com muitas frutas, com muitas flores, né? Um solo fértil, mas, ao mesmo tempo, apesar desse paraíso, era uma terra um pouco escanteada, afinal, é longe demais do centro, né, do grande centro político de Israel naquela época, da Judeia naquela época. Essa era a terra de Genezaré. Mas nós temos aprendido que Jesus Cristo está cumprindo o seu ministério, está fazendo as suas viagens, e ele não faz a acepção de quais lugares são mais dignos que outros. Pelo contrário, nós já vimos Jesus aqui indo para pequenas cidades. Afinal, ele mesmo veio de uma cidade muito desprezível, como a pequena Nazaré, como nós já vimos, que infelizmente rejeitou o próprio Cristo.
como nós já vimos no Evangelho. Mas Jesus está trazendo a sua mensagem e executando a sua obra em toda aquela região. Aquela região está impactada com a pregação do reino de Deus. Aquela região, as pessoas daquela região estão conhecendo cada vez mais acerca desse homem que certamente não pode passar despercebido. O resultado disso, nós vemos já aqui no versículo 54. Eles saíram do barco e o povo logo reconheceu Jesus. Naquela época, não tinha internet, tá certo? Naquela época, não tinha câmera fotográfica. Imagine um rosto ser conhecido. Às vezes a gente não pensa muito bem, não é? Nessa distância temporal que nos separa do tempo bíblico. Por exemplo, quando nós chegamos ali em Jerusalém, já no final do ministério de Jesus, as autoridades romanas, elas têm dificuldade de saber quem Jesus é, a ponto de ser necessário o traidor Judas dizer, olha, é esse aqui, é aquele que eu beijar, esse é Jesus Cristo, esse é o meu mestre. E às vezes a gente fica, eu lembro de eu olhar e dizer, como assim, eles não sabiam? É claro, porque naquela época você não tinha uma maneira muito fiel de divulgar a imagem de uma pessoa. As pessoas não se conheciam, né, no meio de uma multidão, rosto a rosto. Dito isso, imagine o tamanho da fama de Jesus a ponto de ele ser reconhecido unicamente por descer de um barco junto dos seus discípulos. Nesse ponto do ministério de Jesus, ele já está conhecido. Diferente daquele início em que Jesus até tomava cuidado, né, para que o seu nome não fosse muito proclamado. Ele pedia até segredo em alguns casos. Ele pedia que as pessoas curadas, né, que estavam ali querendo testemunhar, ele dizia, não fale nada, não proclame nada a ninguém, pelo menos não agora. Só que agora nós já estamos em um outro ponto do ministério de Jesus. Provavelmente já se passou um ano em que Cristo já está pregando, já está ensinando. Os seus discípulos, como nós já vimos, já foram espalhados por aquela região, repetindo a sua mensagem. As pessoas conheciam, reconheciam a Jesus. O que normalmente acontece quando uma pessoa fica famosa? Às vezes, nós sabemos, por causa do nosso pecado, por causa do orgulho, a fama pode subir a cabeça. A gente vê isso, né, no nosso mundo. A gente vê isso, basta ver as notícias, como as pessoas famosas elas gostam de um tempo de privacidade, elas tentam evitar os holofotes, tentam evitar as fotografias, os assédios normais dessa vida da fama. E tudo bem, né? É claro, existe muito excesso por parte de pessoas que chegam a idolatrar pessoas famosas que recebem algum destaque ou outro. Isso aí é um assunto para outro tempo, tá certo? Mas isso demonstra como a nossa geração, como a humanidade, ela é espiritualmente doente, vazia, a ponto de se satisfazer com a fama de outras pessoas. Não, mas não estou falando desses excessos, estou falando do outro lado, como é comum que uma pessoa que ganha algum tipo de reputação, que ganha algum tipo de destaque, essa pessoa, ela se julga acima das outras. Ela se julga como se estivesse em um outro patamar, elevado. Por isso não está mais acessível aos meros mortais. Será que Jesus fez isso? Jesus, nesse ponto do ministério, sendo imediatamente reconhecido simplesmente pelo fato de sair de um barco. O que é que Jesus fez? Como Jesus agia com as pessoas que o procuravam? Esse texto, o texto que nós lemos, é um testemunho, mesmo que simples, mesmo que rápido, apressado, é um testemunho de como Jesus, ele
permanece acessível às multidões. Vamos ler o restante. No versículo 55, nós lemos: e eles quem? As pessoas, as multidões, eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Quero que você imagine aqui as movimentações nesse texto, tá certo? Veja, Jesus saiu do barco. As pessoas reconheceram que se tratava de Cristo, que se tratavam daquela comitiva, né, Jesus e os seus discípulos, que estava já há algum tempo, há alguns meses, executando maravilhas naquela região. E de repente as pessoas estão ali, algumas pessoas reconhecem que ele está ali naquele, certamente um porto, e algumas pessoas veem que Jesus está descendo do barco e imediatamente começam a espalhar essa notícia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós temos essa informação. E aqui no Evangelho de Marcos, veja, as pessoas começaram a ir atrás de Jesus, levando os seus enfermos, levando os seus doentes, para onde o quê? Para onde ouviam que ele estava. É como se tivesse começado uma verdadeira caça ao tesouro. Onde está Jesus? É para lá que eu quero ir. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou levar os meus doentes, aqueles meus entes queridos que estão em casa, sofrendo, incapacitados, precisando de cura e de restauração. Onde está Jesus? A notícia começa a se espalhar, as pessoas começam a ouvir onde Jesus está, e de repente uma grande multidão se instala diante do Senhor. É interessante, irmãos, que esse texto ele fala de cura. Jesus está aqui curando. Se você lembra bem, se você está acompanhando essa série, tem percebido que existe um certo padrão quando nós falamos dos milagres de Cristo. Tanto eu, como também o Bruno, nessa série de pregações. Jesus veio e fez muitos milagres. Mas nós precisamos compreender que ele não veio para ser simplesmente um fazedor de milagres. Essa não é a sua principal função. Não era a principal preocupação de Jesus. Nós sabemos e devemos ter isso, né, no nosso entendimento mais profundo. Jesus veio para salvar, simplesmente, aliás, muito mais do que nos salvar das doenças, muito mais do que nos salvar dos males terrenos do corpo, ele veio nos salvar do pecado e da morte. Ele veio nos salvar da maneira mais completa, a nossa maior necessidade, a salvação da nossa alma. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. E finalmente para pregar e inaugurar o reino de Deus. Nós temos visto que os milagres, eles apesar de importantes e muito presentes no ministério de Jesus, eles tinham apenas uma função, um uso secundário. Jesus fazia milagre para mostrar a sua autoridade, para mostrar o seu poder. Por que eu estou falando isso? Apesar de ser necessário fazer esse parêntese, de fazer essa explicação, nós também precisamos reconhecer que os milagres, a cura que Jesus veio fazer e fez em muitas maneiras para muitas pessoas, eles também são não só uma demonstração do poder de Deus, mas também do amor de Deus. Porque seria muito frio, concorde comigo, se Jesus olhasse para uma pessoa doente, como essas pessoas que estão aqui sendo trazidas a Ele, e fizesse aquela cura, simplesmente com o objetivo frio de apenas
mostrar o seu poder, mostrar a sua autoridade. Na verdade, Jesus veio para servir, não para ser servido. Jesus veio para ser a maior expressão do amor de Deus, para demonstrar a graça e a misericórdia do Senhor que nos alcança, irmãos, alcança o ser humano no mais profundo abismo, no fundo do poço. Cristo veio em nosso resgate, Cristo veio em nosso favor, e uma demonstração disso também veio por meio desses milagres que ele executou. Não simplesmente como uma maneira estratégica, não simplesmente como um artifício, uma mera demonstração de poder para um objetivo maior, mas porque ele amou e amou até o fim. O amor de Cristo se manifesta aqui na vida dessas pessoas aqui, anônimos, uma multidão sem nome, pessoas que nós não conhecemos, mas que puderam experimentar de um acesso maravilhoso àquele que é o dono de toda a vida. Ele sendo o Senhor, sendo o maior de todos, estando acima de todas as pessoas, e agora mais do que nunca reconhecido, famoso, ele mais uma vez olha no olho de gente necessitada. Mais uma vez ele vem ao encontro de pessoas que precisam da cura e que pelas próprias mãos não podem fazer nada por elas mesmas. É sobre isso que se trata esse texto, irmãos. Vejam que Jesus Cristo, sendo reconhecido, ele se torna também acessível. A porta está aberta. No versículo 55, nós já vimos, as pessoas, né, as multidões começam a trazer os leitos, os enfermos, e estavam ali, como nos diz o versículo 56, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades, nos campos, os enfermos eram colocados nas praças, pedindo que eles apenas tocassem na borda da veste de Jesus. Quero que você imagine essa cena. Certamente não é uma cena muito bonita de ser vista. Certamente não é uma cena muito confortável. Se você já frequentou a UTI de um hospital, você sabe do que eu estou falando. Como é um ambiente que nos coloca para baixo. Como é um ambiente que mexe com as nossas sensações. Nós não queremos estar nesses lugares. Nós preferimos a festa, preferimos o momento em que está todo mundo bem, saudável. Nós não gostamos das enfermidades e desse ambiente de doença. Por isso podemos imaginar esse texto e certamente concordarmos que não se trata de um lugar ou de um momento agradável, mas ainda assim era o lugar em que Cristo estava. E é maravilhoso nós vermos aqui que Jesus Cristo não rejeitou. A iniciativa aqui, é claro, o texto nos traz, parece ser totalmente da multidão. A multidão leva todos os seus doentes. Jesus Cristo poderia dizer, não, eu não vim para fazer isso. Eu não vim para curar simplesmente, eu vim para pregar. Mas você já percebeu que Jesus não prega aqui nessa passagem? Pelo menos não é essa a ênfase que Marcos está dando. Os estudiosos dizem, é claro que Jesus pregou. É razoável a gente entender que nesse lugar ele aproveitava para ensinar, para falar do seu reino, para trazer ensinamentos de vida eterna, para proclamar o evangelho, para chamar as pessoas ao arrependimento. É claro, e é razoável pensar que ele fez isso em todas as vezes que tinha a oportunidade. Mas o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, ele está aqui colocando a ênfase na cura, a ênfase no milagre, a ênfase
na restauração. Jesus poderia rejeitar. Jesus poderia dizer que ele tinha coisas mais urgentes e importantes a fazer. Mas ele se demonstrou estar com a porta aberta para curar aquelas pessoas, atendê-las na sua necessidade, olhar para elas com a resposta e a solução que só pode vir do alto, só pode vir do Senhor. Os doentes, irmãos, naquela época, como eu disse, se hoje já é um ambiente em que nós não gostaríamos de estar, porque, é claro, nós preferimos a saúde em relação à doença. Nós não desejamos a doença nem para nós, nem para os nossos queridos, nem para as outras pessoas. Se para hoje é assim, naquela época devemos compreender que as enfermidades elas tinham uma carga no entendimento geral das pessoas até mais espiritual. As pessoas elas atrelavam de maneira muito rápida a doença ao pecado, atrelavam de maneira muito unida a enfermidade à situação espiritual das outras pessoas. Basta ver como os leprosos eram tratados nesse tempo. Nós aprendemos aqui, ouvimos pregação sobre isso, inclusive recentemente, como nas Escrituras, pelo menos da maneira pedagógica como Cristo, como Deus ensinou o seu povo, a lepra era um tipo de sombra, um tipo de analogia com o pecado. Você pode lembrar também daquela situação escrita lá no Evangelho de João, em que um homem cego de nascença passa pelos discípulos de Jesus e os discípulos, de maneira muito sincera, com uma dúvida muito legítima, perguntam: Mestre, esse homem é cego desde nascença. Quem foi que pecou? Ele ou os seus pais? Perceba, essa pergunta revela que as enfermidades estavam ligadas à noção de pecado naquele tempo. Agora imagine você, que tipo de sentimento desperta uma multidão de enfermos colocados numa praça, leitos, camas, pessoas deitadas, pessoas incapacitadas. Imagine o lamento, imagine aquela cena, certamente é uma cena com desordem, certamente uma cena em que as coisas não estavam bem organizadas, mas todas ali querendo a cura, todas ali querendo a restauração. Provavelmente, muitos religiosos da época passariam por aquele lugar virando as costas. Provavelmente, as pessoas poderiam dizer: olha, uma reunião de pecadores, uma reunião de gente que não merece a atenção. No meio delas estava o Senhor Jesus. No meio delas estava o Salvador. É essa a cena gloriosa, irmãos, que nós podemos encontrar aqui nesse texto. Jesus, no meio daqueles doentes, no meio daqueles enfermos, trazidos por seus entes queridos, mesmo que o texto não nos fale nada, mesmo que o texto não coloque palavras na boca de Jesus, não temos diálogos aqui nesse texto, ele age com poder, não somente sendo acessível, não somente abrindo a porta da sua presença, não somente dando àquele povo necessitado a sua atenção, como também, como nos diz o versículo 56, demonstrando o seu poder ao trazer verdadeira cura para aquelas pessoas. No versículo 56 nós lemos: as pessoas pediam que eles tocassem pelo menos na borda da roupa de Jesus. Nós já vimos isso em um outro momento, no Evangelho de Marcos mesmo, lá no capítulo 5. Aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela tem o mesmo sentimento, ela tem o mesmo pensamento. Se eu apenas tocar na veste de Jesus, se eu apenas tocar na borda da veste de Jesus, eu serei curado.
Essas pessoas têm esse mesmo entendimento aqui, demonstrando o quanto elas já testemunhavam do poder de Jesus. E elas pediam, é interessante isso, pediam, mestre, nos deixe tocar ao menos na borda da sua roupa. Uma pequena demonstração de fé. Sabemos que Cristo curou de muitas maneiras ao longo do seu ministério. Já temos visto algumas aqui. Em algumas Jesus só falava, em algumas Jesus mandava que se tomasse um banho, em algumas Jesus, como nós já vimos, cuspiu no chão, passou no olho do cego. Jesus curou de muitas maneiras. Mas a questão aqui não é a maneira da cura. A questão aqui não é a estratégia ou o método. A questão é quem tem poder para curar. É o Senhor Jesus. Me parece, e essa é uma opinião bastante pessoal minha, quem sou eu para dizer o que Jesus pensava, mas me parece que ele alternava os métodos exatamente para dizer, olha, não é o método que salva, não é a maneira da cura, mas olhe para mim, eu que tenho poder. Essas pessoas olhavam para Cristo, irmãos, e numa atitude tão simples, tão humilde, que demonstra a incapacidade delas, muitas delas certamente não podiam nem ficar de pé. Diziam, se eu apenas tocar na borda da veste de Jesus, eu serei curado. E por isso pediam, suplicavam. O resultado? A resposta de Jesus está implícita aqui, mas ela é muito clara. Todos os que tocavam nela, na veste de Jesus, ficavam curados. As pessoas pediam a cura. Jesus permitiu. Jesus concedeu. Aqui nós vemos, irmãos, como nosso Senhor, nesse texto, mesmo um texto muito simples, manifesta a sua graça em permitir que a porta da sua presença esteja aberta para pecadores, para necessitados, para enfermos, que não podiam fazer nada em seu próprio favor. Mas muito mais do que mera presença, muito mais do que mero acesso, eles estavam diante do Deus poderoso, diante do Senhor dos senhores, diante do Rei dos reis, que manifesta cura e poder simplesmente na borda da sua roupa. Jesus quer curar. Jesus quis curar essas pessoas, manifestando assim a sua graça. E louvado seja Deus por isso. Esse texto, é claro, ele nos fala sobre a cura física. Essas pessoas estavam doentes. Nós não sabemos quais doenças aqui, mas nós temos, é claro, algumas doenças que eram mais comuns nesse tempo. A cegueira, muitos estavam paralíticos, muitos estavam com lepra, de maneira que Jesus curava todo tipo de doenças. Mulheres com hemorragias duradouras, pessoas com paralisia em seus membros, cegos, surdos. Não há doença, irmãos, que é difícil demais para o Senhor. Não há doença que é um desafio autossuficiente para para que o poder do médico dos médicos encontre resistência. Mas muito mais do que isso. Precisamos reconhecer que Cristo, ele não é simplesmente um médico do corpo, mas ele é um médico de toda a nossa humanidade. Porque toda a nossa necessidade encontra satisfação em Jesus. As pessoas estavam doentes, foram curados. Mas quantos estão enfermos em seus corações? Quantos estão enfermos, na verdade não enfermos, mas até mortos em seus pecados, e encontram a solução em Cristo Jesus? Essa é a solução que nós encontramos em Jesus. A resposta, a salvação que está acessível a todo aquele que crê. Perceba se não é isso o evangelho.
Perceba se não é essa a história da nossa salvação, da minha e da sua salvação. Se você está em Cristo, a nossa história, irmãos, é que nós estávamos prostrados, estávamos paralisados, não tínhamos forças. Tocamos na veste de Cristo Jesus e fomos curados, fomos restaurados, fomos salvos, porque Jesus Cristo veio ao nosso encontro, porque Ele se manifestou diante de nós, porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio a este mundo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem, como eu e como você. Ele se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Podemos encontrar nele salvação. Essa é a história de como o evangelho pode nos alcançar. Nós lemos em Isaías 55, nós acabamos de ler: todos vós que têm sede, venham às águas. Olha, temos a necessidade, Cristo é a resposta. Se temos fome, Cristo é o pão. Se temos sede, Ele é a água viva. Se estamos doentes, Ele é o médico que não veio para os sãos, mas veio para os perdidos, veio para os pecadores. Se o nosso problema é um problema de pecado, de morte, de separação de Deus, como todos nós temos ou tínhamos esse problema, o Senhor Jesus vem como nosso Salvador, como aquele que tem poder para resolver esse problema. Por isso, irmãos, creia em Cristo. Se alegre na porta que está aberta diante de você, porque nós não temos um sumo sacerdote que não sabe o que é sofrer. Pelo contrário, lá em Hebreus está escrito, ele conhece a nossa fraqueza, porque ele mesmo foi tentado à nossa semelhança. Ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é passar o que nós passamos, ele sabe o que é sofrer o que nós sofremos. Tudo isso para que possamos encontrar socorro na ocasião certa. As portas estão abertas, meu irmão. Aquelas pessoas puderam correr, sair de suas casas, sair de seus lugares, de suas aldeias, cidades, de seus campos, para encontrar Jesus. Hoje, nós podemos, hoje mesmo, aqui onde estamos, ou quando você chegar na sua casa, fechar a porta do seu quarto, você pode ir até Jesus em oração. Você pode falar com o Senhor, porque Ele está acessível a todo aquele que ora em nome dEle. Fale com Ele. Reconheça nele a sua salvação. Reconheça nele a restauração que você não pode dar para você mesmo, porque nele há restauração, não somente das nossas doenças terrenas, mas nele encontramos vida eterna e esperança, satisfação verdadeira e verdadeira alegria. Louvado seja Deus, irmãos, porque encontramos em Cristo um Deus gracioso e ao mesmo tempo poderoso. Porque se Deus fosse só gracioso e não fosse poderoso, essa graça não nos aproveitaria de nada. Do que adianta ser amoroso se não pode fazer o que gostaria de fazer? Mas se Deus não fosse gracioso e fosse poderoso, nós também não tínhamos evangelho nenhum. Porque do que adianta um Deus todo-poderoso que não manifesta a sua graça em nosso favor? Seria para nós uma péssima notícia. Mas temos em Cristo, irmãos, um Deus que é ao mesmo tempo todo-poderoso e todo gracioso. E essa graça está manifestada diante de nós na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque prova a Deus o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós não temos saída em nós mesmos. Não temos solução em nós mesmos. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Por isso tem algumas aplicações, irmãos. Podemos
trazer para as nossas vidas. A primeira é que nós podemos olhar para as nossas doenças, para as enfermidades que vêm sobre nós e também sobre as pessoas que amamos, de maneira bíblica. Nós sabemos que existia muita incompreensão, muitos equívocos sobre a doença. É um tema muito misterioso. Como disse, as pessoas antigamente, e infelizmente até hoje, atrelam de maneira muito rápida a doença, a enfermidade ao pecado pessoal. Lembra da pergunta? Quem pecou? Esse homem ou os seus pais? Para que ele pudesse ter nascido doente assim. Nós precisamos corrigir esse entendimento. As doenças, elas estão ligadas ao pecado, sim, mas porque elas fazem parte da desordem que este mundo criado sofreu por causa do pecado. Existe doença no mundo, irmãos. Existe enfermidade. Veja, nós estamos com algumas, sentindo a ausência de muitos irmãos aqui, e muitos deles, eu sei, é por causa de enfermidade, estão em suas casas, se recuperando. Existe doença no mundo. Certamente, doenças mais leves e mais graves, que roubam a nossa paz, que roubam o nosso sono, que nos preocupam, nos trazem ansiedade, seja por nós estarmos doentes ou por pessoas de nossas famílias, de nossa igreja, pessoas queridas, e muitas vezes nós somos chamados a perguntar o porquê, qual o propósito, qual o significado disso tudo. Louvado seja Deus, irmãos, que nós podemos levar todas essas nossas preocupações aos pés de Cristo. Essas pessoas fizeram isso. Tiveram o privilégio de fazer isso presencialmente, levando os seus doentes, levando os seus enfermos ali, literalmente aos pés de Jesus. Mas não menospreze a sua oração, porque orar, intercedendo por uma pessoa que está doente, não é menor do que essas pessoas fizeram. Não menospreze, não diminua a sua oração. Não diminua a oração do povo de Deus. Não diminua e não perca a oportunidade de ter gente orando por você, inclusive quando você estiver doente. Porque é uma bênção quando o povo de Deus se reúne diante de um propósito só para orar. Porque testemunhamos ao mundo de que o nosso Deus está vivo e ouve as nossas orações. É maravilhoso, né, a gente poder acompanhar as prestações de contas das orações dos irmãos. Em uma semana você está ali chorando, orando por uma pessoa, na outra pessoa diz, olha, aquilo que a gente orou, Deus respondeu, louvado seja o Senhor. Isso aquece a nossa fé, isso fortalece a nossa caminhada. Por isso, meu irmão, não menospreze a oração, esse recurso maravilhoso, essa porta aberta que o Senhor Jesus colocou diante de nós. Podemos orar em nome de Cristo, sermos ouvidos pelo nosso Pai. Mas nós também devemos compreender, irmãos, que nem sempre seremos curados. Nem sempre, quando a igreja ora, o Senhor responde de maneira positiva, pelo menos trazendo cura ou imediata restauração. Os irmãos sabem que isso é verdade. Sabem que muitas vezes nós encontramos, às vezes, o agravamento da enfermidade. Ou mesmo o Senhor, apesar do pedido dos irmãos, ter por bem levar os nossos irmãos para a glória. Como harmonizar isso no nosso coração quando nós lemos um texto como esse, em que Jesus claramente curando todos aqueles que vêm a Ele? Como compreender? Nesse sentido, irmãos, nós somos chamados a olhar o quadro todo. Se nós formos
olhando um minuto por vez, de maneira quebrada, de maneira fragmentada, a gente até pode dizer, talvez o Senhor ou não tem poder para me curar, ou não quer. Que Deus é esse que não quer me curar? Mas eu convido você, meu irmão, a confiar em Jesus, a confiar no Senhor. E que, apesar da enfermidade, Ele tem poder para curar? Sim. Mas mesmo quando Ele não cura, Ele continua manifestando a sua graça. Porque muitas vezes nós sabemos disso, a doença, irmãos, é uma oportunidade de glorificarmos ao Senhor. A enfermidade é uma oportunidade de nos tornarmos crentes mais confiantes em Deus. De nos tornarmos crentes melhores. Mais amantes da oração. Mais dedicados no louvor. Mais alinhados com o Senhor. Mais contentes com aquilo que vem das mãos de Deus. Não sei você, mas os testemunhos mais maravilhosos que nós podemos ouvir, que eu me lembro de ter ouvido, são de pessoas que não foram curadas, mas que mostraram um coração quebrantado diante do Senhor. Me lembro do meu avô, pai de meu pai, prostrado na cama de um hospital, poucas semanas antes de falecer. Ali já na sua idade avançada, 83 anos. E orávamos, é claro, pedindo cura, pedindo restauração. Mas certa vez um irmão em Cristo, antigo, foi visitá-lo no hospital e perguntou, irmão Paulo, e Jesus Cristo? Isso depois de ter dito tudo, né? Eu estou assim, estou vomitando, estou sentindo isso. Ele era surdo, não ouvia nada também. E aí tinha todas as suas queixas normais da idade e da enfermidade. Mas aquele irmão, no meio de todo aquele relatório, diz, irmão Paulo, e Jesus Cristo? Eu me lembro que o meu avô olhou para aquele irmão e disse assim, Jesus é incomparável. Jesus é incomparável. Isso, irmão, não tem doença que tire. Não tem enfermidade que tire um coração que encontre em Jesus Cristo a salvação. Porque, irmãos, nós somos chamados a ver o quadro todo, a dar um passo para trás e olhar toda a história. A doença pode doer hoje, pode tirar a nossa paz hoje, mas olhe para o futuro. Olhe para a vida eterna e reconheça que os sofrimentos do tempo presente, as enfermidades que nós podemos passar hoje, as enfermidades que irmãos nossos, que familiares nossos podem passar hoje, elas não se comparam à glória que há de ser revelada em nós. Até matematicamente eu falo isso, tá certo? Compara. Imagine alguém que passa uma vida toda doente. Uma doença de nascença, e passa a infância, a adolescência, a idade adulta. Vamos lá, teve o quê? 60, 70, 80 anos de enfermidade. Se essa pessoa, ela crê em Cristo Jesus, os anos que ela terá no novo céu e na nova terra não se comparam. 80 anos é muito pouco diante da glória que experimentaremos com o Senhor. No mundo restaurado, sem doença, sem dor, sem choro, sem morte, todas as nossas necessidades plenamente satisfeitas em Cristo Jesus. Dito isso, irmãos, quero dizer, Jesus sempre cura. Talvez não tão rápido quanto a gente gostaria. Mas chegará um dia em que ele, com uma só palavra, dirá, basta. E todas as doenças deste mundo deixarão de existir de uma hora para outra. Jesus cura, meus irmãos.
Podemos, é claro, continuar orando, suplicando, intercedendo uns pelos outros, porque Deus cura, é o mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo Deus de ontem, hoje e para todo sempre. Mas a enfermidade é um desafio de fé. É um desafio de contentamento, de confiança no Senhor. Precisamos, irmãos, também reconhecer que nós encontramos aqui, como eu disse, a história do nosso relacionamento com Cristo. Nós somos esses necessitados. Nós somos essas pessoas que não tinham nada a fazer por si mesmas, mas encontramos graça em Cristo Jesus. E nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Certamente, uma aplicação também desse texto é que nós podemos ser misericordiosos. E assim como Cristo, não afastarmos aqueles que estão sofrendo. Se aparecer alguém solicitando a nossa ajuda, no limite das nossas forças, naquilo que a gente pode fazer, não negue ajuda, não negue misericórdia, não negue serviço. Isso sim é uma aplicação desse texto. Mas, antes de chegarmos aí, nós devemos reconhecer que nós precisamos fazer isso porque Ele fez isso conosco. Porque Cristo não negou a sua ajuda quando nós estávamos perdidos. Se coloca do lado certo da história. Nós éramos os miseráveis. Nós somos os miseráveis, nós somos os pecadores, nós somos os doentes, nós somos os enfermos, nós éramos os perdidos. Cristo nos resgatou. E porque fomos alcançados por tão grande misericórdia, nós podemos agora sermos instrumentos nas mãos dele para sermos também misericordiosos com as pessoas que estão diante de nós. Por isso, meu irmão, olho aberto para a necessidade do seu irmão. Busque sensibilidade. Busque estar disponível. Não caia na tentação de viver um cristianismo, um evangelho, ou pelo menos entre aspas, um evangelho egoísta, individualista. Permita ser usado por Deus para trazer cura, restauração. Talvez nós não testemunhemos milagres. As nossas mãos não têm esse poder. Por isso que nós oramos. Mas o que é que você pode fazer para trazer a ajuda, o alívio para uma pessoa que está sofrendo do seu lado? Nesse sentido, nós aprendemos também com o Senhor Jesus. O nosso desejo é que o Senhor nos ensine a glorificarmos a Ele no meio da doença, no meio da enfermidade. Não veja a enfermidade como um acidente de percurso. Reconheça que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não compreendemos muito bem os seus propósitos. Às vezes somos levados a perguntar o porquê. Por que agora? Por que eu? Mas reconheça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nisso podemos confiar. Por isso, não desperdice a sua enfermidade. Não desperdice a sua doença. Eu quero terminar com esse testemunho maravilhoso do nosso querido pastor John Piper, conhecido pastor, que há alguns anos teve câncer. E em uma das suas pregações, já bastante abatido, ele disse que a sua principal oração, além de orar por cura, naturalmente, por restauração, naturalmente, mas a sua principal oração era: Senhor, não deixe que eu desperdice o meu câncer. Veja, irmãos, uma oração como essa só é possível quando um coração reconhece o poder de Cristo, de se fazer glorificado, mesmo em situações terríveis como essa. Uma luta contra a doença terrível, que nos desarma, que nos humilha,
que nos mostra que nós somos frágeis. Mas podemos, pela graça do Senhor, podemos ver em nós manifestado o poder e a graça do Senhor. Nosso irmão foi curado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela sabedoria que Ele mesmo deu aos profissionais de saúde, aos médicos. Temos acesso a isso, louvado seja Deus por isso. Mas como está o nosso coração? Não desperdice a sua enfermidade, nem a das pessoas que estão ao seu redor. Na verdade, busque se tornar um crente mais confiante no Senhor nesses momentos. A certeza de que nele há esperança, se não nessa vida, na glória, na vida eterna, onde estaremos eternamente com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado por esse momento em que podemos testemunhar do teu poder, da tua graça, Senhor. Nesse texto que nós podemos ler, meditar nele, Senhor. Muito obrigado, Pai. E o nosso desejo é que o Senhor nos ensine a confiarmos em Ti, Senhor. No meio das tribulações, especialmente, Pai, como nós falamos hoje, no meio das enfermidades, as doenças, os males que podemos enfrentar nesse mundo, Pai. Sabemos que vivemos num mundo caído, em que existem doenças que podem vir sobre nós. Estamos sujeitos a isso, Pai. Não somente nós, mas as pessoas que amamos. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor manifeste a Tua cura, Senhor. Cremos no Teu poder, cremos na Tua força, Senhor. E de acordo com a Tua vontade, sendo dita uma palavra somente, podemos ser imediatamente curados, Pai. Nós cremos que Tu és Deus. Cremos que Tu és poderoso. Assim nós te pedimos, Pai, por nossos irmãos que estão enfermos, por nossos familiares. As notícias, Pai, que nos perturbam, que nos preocupam. Nós te pedimos, Pai, que possamos orar por essas pessoas. Possamos crer no poder da oração, no privilégio que é, Senhor, termos acesso ao trono da graça em oração. Mas também, Senhor, reconhecemos que Tu és um Deus sábio e que na Tua providência, às vezes nós não receberemos a cura, Senhor. Já passamos por isso e certamente ainda passaremos, Pai. O que nós te pedimos, Pai, é que o Senhor nos dê um coração confiante no Senhor. Que o Senhor nos dê um coração grato, contente. Que mesmo com dúvidas, encontra segurança. Segurança no fato de sermos guiados pelo Senhor. Como disse o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O vale da sombra da morte é terrível, é assustador, cheio de perigos, cheio de males, cheio de enfermidades. Mas a diferença não é que nós temos saúde, a diferença é que nós temos o Senhor conosco. Eu te peço, Pai, que o Senhor guarde o nosso coração. Se há alguém aqui doente, Senhor, que o Senhor traga cura, restauração, mas também que o Senhor aumente a fé.
Te agradecemos, Pai, pelo Evangelho e pela notícia maravilhosa de que Cristo Jesus veio a esse mundo para salvar pecadores como nós, miseráveis como nós. Estávamos mortos em nossos pecados, caminhando para a condenação. E o Senhor nos deu vida, manifestando o teu poder e a tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso. E eu te peço, Pai, que o Senhor confirme essa mensagem nos nossos corações. Se há alguém aqui que ainda não crê em Cristo, que ainda não encontrou a salvação, que não encontrou ainda essa segurança, essa esperança de vida eterna em Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor, com o teu Espírito Santo, venha com poder, transformando, trazendo, Pai, arrependimento, a compreensão, Pai, de que nós não temos felicidade verdadeira se não estamos com Cristo, a compreensão de que os nossos pecados, Senhor, por nós mesmos, eles nos levam para a morte, nos levam para longe do Senhor, mas em Ti encontramos cura, em Ti encontramos restauração, encontramos perdão, vida e vida em abundância, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor faça a Tua obra, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, com poder. Acima de tudo, Pai, que o Senhor nos ensine a confiarmos em Ti, Senhor. Nos ajude a confiar, porque somos falhos, somos limitados. Mas reconhecemos que temos um Deus grande, poderoso. Muito obrigado por Cristo. Muito obrigado pelo nosso Salvador. E te pedimos que o Senhor continue conosco, nos livrando do mal. Acima de tudo, nos livrando do mal em nossos próprios corações. Para que no dia mau, nós glorifiquemos ao Senhor. Te agradecemos, Pai, por este culto. Te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos na Tua presença e falarmos contigo, ouvirmos a Tua pregação, Senhor, a Tua voz. E te pedimos que o Senhor nos leve em paz para nossas casas e nos dê uma semana cheia do Espírito Santo, Senhor, cheia da Tua presença, cheia de fé, cheia de santificação, para a glória do Teu santo nome, Pai. Como nós dissemos, sentimos faltas de muitos irmãos hoje, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja com todos, os guardando, os protegendo, que eles possam estar em breve conosco, Senhor. Acima de tudo, nós te pedimos, Pai, que sejamos testemunhas de Jesus Cristo neste mundo. Um mundo que precisa da Tua mensagem. Um mundo que precisa dessa paz. Uma paz que nós não encontramos em nós mesmos. A paz que nós não encontramos neste mundo. Só Jesus pode dar. Nos abençoa, Senhor. Assim nós te pedimos. E nos envia para este mundo, para a Tua glória. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.